Hoje temos a presença do advogado especialista em direito do trabalho, senhor Fábio Maciel Pereira. Bom dia, doutor. Bom dia, Vargas. É um prazer recebê-lo aqui no nosso programa Manhã Regional. Igualmente. Os motoristas profissionais estão vivendo um momento de grandes mudanças, doutor. Isso, bastante mudanças, bastante significativas as mudanças para a categoria. O senhor é especialista em direito do trabalho, não é? Isso mesmo. Certo. E o senhor tem tratado muito dos assuntos relacionados aos motoristas, doutor? Sim, o que acontece agora são as adequações que as empresas estão tendo que fazer para que essas novas regulamentações, quando aplicadas, não venham trazer um grande impacto para o custo do transporte, né? Sim. É justamente aí que reside a maior reclamação por parte de quem administra o setor de transporte. Porque a regulamentação agora, vindo a exigir que sejam feitas as paradas em horários pré-determinados, né, depois de algumas horas de trabalho, e o descanso também, não só para pernoite, mas como também o descanso semanal remunerado, acaba implicando em outros motoristas na estrada, né, cobrindo aqueles que estariam de folga na oportunidade, né? Certo. E esse tempo de 11 horas, quer dizer que se o motorista chega num posto de combustível 8 horas da noite, ele estaciona o seu caminhão, vai para o seu período de 11 horas, só pode sair novamente nas 7 horas do dia seguinte? Vamos fazer uma comparação básica. Todo trabalhador que é regido pela CLT tem essa regulamentação. Sim. O que está sendo feito agora, na verdade, é trazer para o motorista autônomo a necessidade de cumprir esse período de parada por uma questão de saúde, né? Certo. E é claro que a gente sabe que as estradas aí têm nos causado por grandes transtornos, com acidentes, com vítimas fatais e outras que fraturadas e ficam até impossibilitadas de trabalhar. Então é uma medida que vem de encontro a todo um problema social que a gente vive, né? Sim, sim. Porque o motorista, muitos motoristas a gente ouvia falar, agora nos últimos tempos, não sei se acontece isso ainda, mas o caso assim de motoristas que se exageravam no seu trabalho, nas horas de trabalho, no volante, e existia aquele tal de rebite, né? E depois tinha consequências, né, doutor? O problema disso é a vinculação da remuneração à produção. Certo. A gente tem, não só nessa categoria também, mas com outros motoristas profissionais que não fazem o trabalho de carga pesada, o transporte de passageiros, como os motoboys e os taxistas, sempre trabalham vinculados à produção, né? Sim. Então, quanto mais tempo na estrada, quanto mais tempo trabalhando, quanto mais entregas feitas, quanto mais passageiros transportados, melhor o faturamento, melhor no final do mês. E aí a gente chega nas distorções, né? Aí vai da consciência da pessoa, né? Ela conhecer os seus limites, né? E zelar pela sua integridade física, sua saúde, porque... Mas, Vargas, a gente acaba passando por cima da questão da consciência, isso é verdade, porque, na verdade, a necessidade financeira acaba passando por cima dessa situação. E aí, o que acontece agora? O poder público, com essa nova regulamentação, está transferindo essa obrigação de fiscalização e controle, né, para o contratante, para o empregador. As empresas. Fazendo com que ele faça o auxílio na fiscalização, cobrando dele a fiscalização do cumprimento dessas regras de saúde e segurança do trabalho, né? Sim, sim. Até porque antigamente existia, lá na década de 80, por exemplo, um caminhão carregava, digamos assim, frios de uma indústria e tinha tantas horas para chegar, digamos, no Porto de Santos, né? Certo. E às vezes, como se diz, pega congestionamentos e outros problemas e ele tem que cumprir aquele horário, né? Ele tem que cumprir aquele horário. E aí o que acontece? Agora as empresas vão precisar se organizar numa administração logística para que nesse meio tempo existam folguistas, substitutos que venham conseguir completar a jornada, ou melhor, a viagem, né? Sem que isso venha atrapalhar a jornada do motorista, né? No caso, por exemplo, no caso dos ônibus, como a gente vê, em determinados trechos, muda de motorista, né?
O motorista às vezes fica na cidade onde é feita a mudança, outros vão para a cama para descansar, né? Não sei como é que seria o caso do caminhão, por exemplo, se tivesse 2 motoristas, enquanto um dorme, o outro vai no volante, mas aí aquele que está dormindo, ele não está parado, né? Isso já acontece com as empresas de transporte de passageiro com maior frequência. Sim. Se a gente fizer uma comparação um pouco mais aprofunda, os aviões não fazem trajetos sem que seja observado um limite, né, de tempo de voo para o piloto. Então, o que na verdade agora está se estendendo isso à categoria dos motoristas profissionais de carga, especialmente, né? Porque, na verdade, esses é que realmente é onde residia o maior problema, justamente, né? Pois é, mas os motoristas também estão alegando que falta estrutura, né, para a infraestrutura dos pontos de parada dos postos, porque se a lei for seguida, congestiona, né, enche os postos de caminhões, né? Nós vamos ter um problema, na verdade, social aí. Por quê? Porque além da estrutura dos postos, pontos de parada, praças de pedágio que de repente consigam receber todo esse fluxo, né? Nós temos uma deficiência aí de mais de 100 mil motoristas no país para de repente atender a demanda. O que acontece é que o mercado vai ter que chamar gente para trabalhar. Isso vai fomentar o mercado, vai trazer... E é claro que todo o impacto inicial pode, de repente, causar algum transtorno ou trazer algum prejuízo. Mas a adequação no futuro, em médio e longo prazo, vai ser útil, vai ser importante para todos. Não só para quem usa o transporte, mas como também para quem trabalha com ele e precisa dele para sobreviver, né? Em princípio, inicialmente pode até encarecer o frete, né? Porque, digamos Eu assim, acredito que sim. mais pessoas, né? Sim. Mais mão de obra, né? Mas acontece que vai aí da regulamentação, da adequação, de novas formas de administração do serviço para fazer com que esse impacto no custo seja diluído por outros meios, né? Certo. E com o tempo, como o senhor disse, o pessoal vai assimilando e será benéfico até para a saúde, né? Porque, de repente... Vamos imaginar o seguinte, somente aquilo que se gasta, né, com tratamento de saúde de pessoas que ou são vitimadas pelo trânsito em virtude de acidentes que não precisavam acontecer, né? Ou pela própria saúde dos motoristas que trabalham nessas condições desumanas, já se compensa aquilo que se gasta, vai gastar mais com o aumento do custo do transporte. É uma questão de tempo, adequação e regulamentação das medidas que estão sendo implantadas. Que de repente o motorista se esgota trabalhando, exagera e quando vê ele está com esgotamento físico e vai ter que se aposentar por motivo de saúde, jovem ainda. Vai ficar em benefício. E todos vamos gastar com isso, Já estamos gastando há muitos anos com isso. Pois É claro que toda medida, e principalmente essa que atinge uma grande coletividade de impacto, ela causa discussões. Mas eu acho que é justamente aí que reside a questão saudável da situação. A gente precisa debater toda a situação para que, com base nessa proposta, porque ela tem um fim maior. Ela visa justamente cuidar da saúde daquele que está na ponta do serviço, né? Certo. Que é o motorista. A pessoa que é mais atingida por isso tudo é o motorista. Então a gente precisa se preocupar com ele para que todo o sistema funcione bem e normalmente. A gente sabe que aqueles que têm a prestação do caminhão para pagar, aqueles que são autônomos, eles querem andar e faturar, né? Mas isso aí coloca em risco eles e as outras pessoas que estão na estrada também, né? Então tem que ser tudo, até no momento de comprar o caminhão, tem que fazer aquele cálculo, né? Vou poder trabalhar tanto e tal, para fazer um cálculo, não arrochar para depois ter que se sacrificar na estrada para pagar a prestação, né? Vargas, tem uma outra regulamentação agora que também impacta a categoria, que é a questão da carta frete, né? Sim. E essa nova regulamentação aí também vai, de uma forma ou de outra, melhorar a circunstância para que o fluxo financeiro entre as transportadoras, os motoristas e os pontos de troca da carta frete, né, que antigos pontos comecem agora a funcionar de uma forma diferente, né? Sim. Para que de repente aí, onde havia também um gargalo e alguns serviços embutidos no custo disso, também seja diluído. E aí de repente facilite e aumente a rentabilidade do autônomo, né? Pois é. E o motorista se sacrifica, anda, mas às vezes quem ganha mesmo é aquele que não está no volante, que está no escritório, né?
na verdade, os intermediários Intermediários, aí, né? realmente acabam, de repente, causando uma distorção. Não que, de repente, o agente de carga, aquela pessoa que faz a administração, não seja tão importante no sistema. Claro que é, mas, de repente, a gente precisa equilibrar a relação, né? É o estrategista do transporte, né? E amanhã é dia do motorista, doutor, dia 25, né? É uma categoria que tem todos os méritos do mundo, porque como o Brasil, desde os anos 50, 40, 50, ficou extremamente rodoviário, não temos como prescindir do trabalho desses profissionais. Então, parabéns para a categoria e a gente trabalha aí para que essas novas regulamentações aí venham a melhorar todo o serviço para eles e para todos que utilizam o serviço que eles prestam. Muito bem. Doutor, nós agradecemos a sua disponibilidade de conversar com a gente e oportunamente poderemos voltar a tratar desse assunto que é importantíssimo. Muito obrigado para o senhor, um grande abraço. Um abraço, uma boa manhã. Bom dia. Até mais.